Bom, está iniciando, então, a gravação. Hoje é dia 6 de maio e a nossa primeira aula de epidemiologia. Epidemiologia é uma disciplina que estuda, como ela é epidemiologia e saúde pública, então ela não estuda só saúde, mas ela estuda também a saúde, a organização do sistema de saúde. Então, a gente vai estudar formas de investigar, é uma disciplina muito baseada na ciência, ela é muito parecida com uma disciplina de metodologia científica, embora a gente não estude metodologia científica, mas ela é uma ciência, uma disciplina muito baseada nisso, ela apresenta métodos de estudo, né, que é o que a gente vai falar quase o semestre inteiro. E a gente vai estudar também a organização do SUS, a organização das políticas públicas em saúde no Brasil. Então, a gente vai ter no início nossas aulas presenciais serão sempre das quintas, na segunda-feira, no horário, consta as duas últimas aulas, mas essas vão ficar para vocês desenvolverem os trabalhos de vocês, então, ou assistirem a aulas gravadas, de vez em quando eu vou disponibilizar algumas também, mas, essencialmente, elas são para atividade remota, em casa, né, de forma assíncrona. E as aulas presenciais, essas aqui que são assíncronas, então, toda quinta-feira, as duas primeiras aulas. Durante esse semestre, nós vamos ter as aulas explicativas, né, com slides, a maioria delas, que serão mais ou menos uns 70% do conteúdo das aulas, né, e depois a gente vai ter lá no final umas palestras, já é típico dessa disciplina no final, mesmo quando ela era presencial, lá no final da disciplina eu convidava alguém da área de saúde pública para conversar com a gente. Então, vai funcionar assim de novo. Então, vou apresentar para vocês toda a organização, né, da nossa disciplina, como ela vai funcionar. Mas, gente, não está aberto aqui. Só um minutinho. Ah, agora sim, não estava aparecendo. Quando aparecer para vocês, por favor, me falem. Apareceu aqui. Quando eu passo os slides, eles passam aí? Sim, prof. Ah, ótimo, porque às vezes dá um probleminha aqui. Então, quando vocês quiserem me interromper, fica à vontade. Quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Não precisa me deixar falando sozinha aqui, pode me interromper sem problema, tá bom? Uma coisinha que eu queria ter falado com vocês, que acabou escapando, é sobre o número de matriculados. São 14 alunos matriculados na disciplina. Todas as aulas que são síncronas, elas serão gravadas e sempre disponibilizadas. E a nossa forma de conversar vai ser pelo nosso grupo no WhatsApp e pelo Siga. Então, no Siga eu coloco o material, né? Todas essas aulas, por exemplo, esses arquivos em PowerPoint, as gravações, vai tudo para o Siga. Só que lá eu não coloco o vídeo, coloco só o link, né? Para vocês assistirem no YouTube. Então, serão 60 horas de disciplina. Nessas 60 horas, nós vamos estudar epidemiologia e saúde pública. Se os slides não passarem, vocês me falam, tá? No slide, nesse aqui eu estou apresentando agora, ele é sobre o plano de curso, e eu apresento a ementa. Então, a disciplina começou essa semana, né, no dia 3, e ela vai até dia 2 de agosto. Então, o semestre foi estendido agora um pouco, mas não tanto quanto nós gostaríamos, né? Que ainda ficou um pouco curto, ainda ficou um pouco apertado. O que a gente estuda nessa disciplina? Então, vocês vão conhecer epidemiologia, tem várias coisas que vocês já conhecem, que talvez vocês agora precisem só fazer esse link com o que é essa ciência, porque conhecimento da epidemiologia está em tudo, né? Agora, em período de pandemia, a gente tem ouvido falar muita coisa, até jornalistas viraram epidemiologistas, eu falo. Porque tem muita gente fazendo análise, né, epidemiológica, análise de dados epidemiológicos. E nós da saúde coletiva, ou seja, saúde de populações, não saúde de indivíduos especificamente. Vamos estudar vigilância em saúde pública, ou seja, como o sistema de saúde se organiza para vigiar a saúde dos cidadãos, e vamos estudar o Sistema Único de Saúde, o SUS, para saber como ele se organiza, né, o
que é, por exemplo, a atenção básica, que cuida da promoção, prevenção e reabilitação da saúde, o que é o serviço, né, hospitalar, o que são as vigilâncias, tudo que cabe ao SUS, desde vacinação ao controle da qualidade dos alimentos, a tratamento de doenças, a controle de natalidade, enfim, essa política pública imensa que é o Sistema Único Brasileiro, um dos maiores do mundo. Nós vamos estudar processo de saúde e doença, um pouco entender do que a gente está falando como saúde, né? Do que se trata saúde, quando eu falo saúde, o que é doença, quando eu falo doença. Embora não existam conceitos rígidos, né? Sejam um pouco abertos. Então, vamos estudar um pouquinho de estrutura epidemiológica dos problemas de saúde e depois como se fazem as pesquisas. Então, epidemiologia descritiva, saber um pouco sobre as transições epidemiológicas, né, como as doenças mudam ao longo do tempo, a vigilância que eu já falei e o SUS, quer dizer, a saúde pública que eu já falei. O objetivo da disciplina é qualificar a atuação de vocês, estudantes de biologia, para atuar na redução dos problemas de saúde da população. Eu vou explicar isso melhor. Prof, Oi? A senhora está em qual slide? Objetivos da disciplina, ele não passou? Agora passou. Ah, ele só passa quando eu diminuo a tela, então deixa aqui, deixa assim a tela. Tá. Essa disciplina, quem teve a ideia inicialmente de inseri-la no curso de vocês foi eu. Depois nós fizemos várias reuniões com os professores quando a gente estava estruturando o curso, e aí chegamos nesse modelo final dessa disciplina, e eu vou explicar por quê. Eu sou muito favorável ao ensino baseado na pesquisa, tanto no ensino, na educação básica, né, lá nas disciplinas de ensino fundamental, de ciências, ou de biologia no ensino médio. Eu acho que funciona muito, produz muita aprendizagem quando o aluno põe a mão na massa, vai atrás e busca respostas, né? Ou seja, faz pesquisa, aprende a iniciação científica desde a escola e também dá para fazer muito bem dentro dessa mesma disciplina, que é o que a gente vai fazer durante esse semestre. E aí, eu pensei na epidemiologia como uma disciplina que, no processo de formação de vocês, estudantes, ajudasse, se caso vocês escolherem atuar como professores, ter ferramentas para poder executar trabalhos de pesquisa lá nas disciplinas de vocês na escola. Se caso vocês escolherem atuarem como profissionais da biologia na área de bacharelado, como técnicos ou como pesquisadores, vocês também já levarem daqui essas ferramentas, sobretudo se vocês quiserem ir para continuar estudando, né, fazer mestrado, doutorado, então já sair com uma base boa de como se organiza o conhecimento científico. E a epidemiologia, embora a gente trate aqui da área de saúde, ela é uma disciplina uma área bem interdisciplinar, então a gente aborda outras questões, a gente fala de aspectos ambientais, aspectos sociais, fala de nível de escolaridade, aspectos relacionados à idade, né, várias características das populações que não são só a saúde, né, estão relacionadas à saúde. Então, essa formação que vocês vão ter durante essa disciplina para aprender a fazer essa ciência também ajuda vocês a dar continuidade ao que vocês já sabem sobre fazer ciência em outras áreas, ou, se não tem essa base ainda, aqui vocês vão ter a base, entenderam? A essência da disciplina é produzir conhecimento, ela é uma disciplina de pesquisa. Então, o que vocês vão fazer aqui vai ser aprender uma série de coisas que vão servir para vocês desenvolverem uma pesquisa ao longo dessa disciplina. Eu vou explicar tudo isso hoje. Então, os objetivos específicos estão voltados à ementa, tudo aquilo que está na menta, para vocês aprenderem, né? Eu sirvo aqui como uma ferramenta para vocês aprenderem esse conteúdo que não fui eu que criei. Estou reproduzindo ele, embora eu tenha um pouco de conhecimento da prática das pesquisas que a gente desenvolve na região, né? Eu estudo, para quem eu não expliquei, né, que eu faço, eu sou bióloga e eu estudo saúde ambiental, sobretudo no rural. Saúde ambiental é uma outra disciplina que eu ministro no curso, que ela é eletiva, ela foi ministrada no período passado. E nessa disciplina a gente estuda a saúde ambiental, né? A gente estuda a relação entre meio ambiente e saúde, ou seja, degradação ambiental, contaminação do meio ambiente e doenças. Aqui, isso é a minha parte de pesquisa, de campo, mas eu estudo mais populações rurais do norte de Mato Grosso, não só de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta, que são os principais municípios, mas também de todo o norte de Mato Grosso,
de uma região que nós chamamos de Território Portal da Amazônia, que são 16 municípios. Eu não faço só pesquisa, também faço extensão, eu participo de um núcleo que chama NAFA, né, Núcleo de Agricultura Familiar e Agroecologia, e lá a gente desenvolve muita coisa na região de pesquisa e extensão. É claro que com a pandemia a gente está trabalhando mais com dados que nós já tínhamos ou que nós estamos usando dados de sistemas, né, de bancos de dados públicos. Mas, enfim, essa é a minha área de pesquisa e eu trago aqui para a disciplina também um pouco desse meu conhecimento de campo. Então, aqui tem as atividades, nesse slide, eu esqueci de numerar os slides, que é mais fácil, mas ele é o 4. Dá para ver na barra lateral. Eu trago as atividades que nós vamos executar nas nossas aulas síncronas. Então, hoje, apresentação e discussão do planejamento da disciplina. Então, já falei dos conteúdos, ainda vou falar dos métodos, do cronograma, não do organograma da escrita errada. E vou trazer um pouquinho das questões centrais que nós vamos discutir nessa aula, que é o que é epidemiologia, para que ela serve, e em que e como a epidemiologia pode contribuir na aprendizagem de ciências biológicas na educação básica, que é aquilo que eu falei para vocês, é trazer a epidemiologia como uma disciplina que ensina a fazer ciência, para que vocês, caso forem atuar como professores, vocês possam usar essa ferramenta, que eu acho que ela é muito interessante para desenvolver pesquisa na escola. A epidemiologia ela é muito simples, ela tem bases muito simples de pesquisa, muito fáceis de fazer, baratas. Então, é possível, por exemplo, desenvolver estudos na escola que fomentem trabalhos para as feiras de conhecimento, né, e até para divulgação de dados do próprio município entre a população, né, tem várias coisas que dá para fazer em termos de pesquisa e extensão. Aí, na aula da semana que vem, no dia 13, a gente vai trabalhar com os conceitos da epidemiologia. Dia 20, as medidas de ocorrência de doenças, agravos e óbitos, todos esses termos, eles são conceitos que eu vou explicar. No dia 27, a mesma coisa, porque essa aula de medidas, ela é uma aula com muitas fórmulas, tem uma parte da epidemiologia que ela é matemática, não é complicada, é super simples, mas é importante que a gente aprenda. E aí, na aula 5, no dia 3 de junho, a gente vai trabalhar com os desenhos de pesquisa. Depois, na aula 6, a orientação para o delineamento das pesquisas de vocês, quer dizer, vocês vão se organizar em duplas e vocês vão elaborar um projeto de uma pesquisa que vocês vão executar durante a disciplina. Na aula 7, a aula é sobre sistemas de informação em saúde, que aí eu vou ensinar vocês a coletar dados, vocês não vão a campo, vocês não vão fazer entrevista, não vão coletar nada, por causa da pandemia. Mas eu vou ensinar vocês onde estão os dados na internet. Então, vocês vão buscar os dados de acordo com aquilo que vocês definirem como a área, o tipo de estudo que vocês querem desenvolver, né? Na aula 8, análise dos dados epidemiológicos, então, eu vou ensinar a analisar dados, né? Então, eu ensino a fazer o projeto, eu ensino onde estão os dados, ensino a coletar os dados, ensino a analisar os dados, e depois eu dou todas as orientações para vocês escreverem um artigo. Então, vocês vão terminar a disciplina com uma publicação, que vocês podem submeter a um congresso, por exemplo, como um resumo estendido, ou podem tentar uma revista, depende, eu vou dar o sinal, olha, dá para colocar numa revista, depende da qualidade que vocês cheguem com o material, né? Senão, não, é melhor só colocar num congresso, ou colocar nos dois, que também é possível. Ou, se não der para colocar num congresso um resumo estendido, o resumo simples pode ir para um congresso. Então, tem várias possibilidades. A gente vem experimentando esse tipo de pesquisa online desde o início da pandemia. Então, nós já fizemos ela na disciplina de epidemiologia, uma outra vez que eu ministrei a disciplina, 2 vezes. A outra vez foi na saúde ambiental. E foi muito legal, porque teve grupos que publicaram os trabalhos, na época eram só resumos simples, de vocês vai ser estendido, mas eles publicaram os trabalhos em congressos e alguns, três grupos foram premiados, levaram prêmios de melhor trabalho no congresso. Trabalhos, pesquisas que saíram da disciplina e é naqueles períodos curtos que a gente tinha poucas semanas de aula. Então, no final, na aula 10, 11 e 12, a gente termina com palestras ou com outras gravações, porque antes era só palestra que a gente fazia, mas agora a gente está com um momento um pouco difícil para conseguir profissionais de saúde, porque eles estão na ponta salvando vidas, né? Então, eu não vou tirá-los de lá se tiver que escolher entre eles estarem aqui ou lá. Eu prefiro que eles fiquem lá salvando vidas, mas se tiver a oportunidade, acredito que pelo menos uma pessoa a gente consiga trazer
para conversar com vocês. Que é bom, essa pessoa traz toda a prática, né? Eu sei tudo isso na teoria, mas trazer uma pessoa que vivencia isso na prática, ela conta muita coisa, ela conta muitas experiências. A gente enche essa pessoa de perguntas normalmente, porque ela tem muito a nos dizer. Então, as aulas assíncronas, que são as aulas que não são presenciais, esse é o tempo que vocês vão usar para escrever o projeto de pesquisa em dupla, como eu falei, e para escrever o artigo científico, que nós vamos chamar de resumo estendido, que vai ser apresentado no congresso, ou que vai ser apresentado para a disciplina e vocês podem apresentar no congresso. Então, quais vão ser as avaliações de vocês? São 3. A primeira é o projeto, em dupla. A segunda é o artigo, em dupla, a mesma dupla. Então, as notas aqui da dupla são as mesmas. E a terceira nota é uma prova escrita, que a gente vai fazer lá no dia 29 de julho, no final do semestre, online. Então, vocês vão desenvolver a prova com consulta, vocês vão responder as perguntas enquanto eu assisto vocês na tela. A gente já testou também e funcionou. E a prova final, dia 1º de agosto. Eu espero que vocês não tenham necessidade de comparecer nesse dia. Então, a gente vai usar o grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas. Lá eu compartilho os links, várias outras coisas. O SIGA é o lugar para vocês obterem materiais, vídeos, aulas gravadas e submeter as avaliações, que nesse caso são o projeto e o artigo, e depois a prova escrita. E o e-mail é o lugar alternativo. Como é que funciona essa parte do projeto e do artigo? A gente usa uma metodologia que se chama construtivista, que é assim. Vocês têm um prazo, essa data aqui, 24/6, ela é o último dia para submeter a versão final, mas antes disso, pelo menos uma semana, eu aviso vocês que vocês têm um prazo para submeter a primeira versão por e-mail, que aí eu corrijo, devolvo, faço sugestões, se caso precise passar por mais uma correção, eu peço para vocês me enviarem de novo, corrijo e devolvo. Mesma coisa com o artigo, né, o resumo estendido. Para que serve isso? Para quando vocês chegarem no final, na versão final, nessas datas aqui, que vocês vão submeter, vocês já terem um produto pronto. No caso do artigo, por exemplo, no dia 22/7, o que vocês me submetem já está pronto para ser submetido a um congresso. Se for para uma revista, como artigo, a gente vai ter que rever mais um pouco, trabalhar mais um pouco nele, mas se for para um congresso, ele já sai pronto. Tanto que os alunos que trabalharam nas outras disciplinas, hoje mesmo uma aluna entrou em contato comigo, encontrou um congresso que ela quer submeter o resumo dela. A única coisa que eu vou fazer, que amanhã a gente vai voltar a conversar, é olhar quais as características do congresso, para ver se eu consigo contribuir. Mas o resumo está pronto, eu não preciso mexer no resumo. E assim vai ser no final da disciplina de vocês, o trabalho fica pronto para ser submetido, pela quantidade de vezes que eu e vocês corrigimos o trabalho. E aí, vocês têm alguma dúvida? Melquisedeque entrou. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certo, prof. Tudo, Natália? Tá bem esclarecido? Edmilson, tudo tranquilo? Sim, por enquanto sim, professor. Melquisedeque, você se importa de abrir sua câmera para eu ver se eu reconheço você? Boa noite. Boa noite. Tá. Porque todo mundo fez isso. Enquanto ele não aparece, não tem mais nenhuma dúvida mesmo em relação ao trabalho que vocês vão fazer, porque agora eu vou entrar na parte teórica. Eu vou só frisar mais uma vez. Aí, prazer. Prazer, boa noite a todos. Boa noite. O que vocês vão fazer durante essa disciplina, então, só para pontuar, né? É um projeto. Vocês podem escolher, por exemplo, estudar uma doença como, eu quero estudar dengue em alta floresta de 2005 a 2015.
Ah, eu quero estudar malária. Não, eu quero estudar acidentes de moto. Ou eu quero estudar alimentação, estilos de vida. Então, tem vários aspectos que é possível vocês desenvolverem estudos. Onde que estão esses dados? Tem algumas páginas, por exemplo, do SUS, tem uma que chama DataSUS, que eu vou ensinar vocês a usar. Tem dados no IBGE, muitos dados, tem dados socioeconômicos, tem dados de produção. Vocês podem, por exemplo, fazer um estudo sobre alguma coisa relacionada à pecuária, vamos supor, casos de raiva, alguma coisa assim. Então, vocês podem fazer estudos de diferentes doenças ou de diferentes fatores de risco que podem gerar doença, por exemplo, tabagismo, consumo de álcool, prática de atividade física. E no local que vocês quiserem, se vocês quiserem estudar o Brasil como um todo, quiserem estudar só um município, né? Ou se vocês quiserem estudar o estado, tudo é possível, só o Centro-Oeste, só a Amazônia, tudo é possível. A gente não consegue informações sobre tudo em nível municipal, mas em nível estadual e em nível nacional a gente consegue informações sobre quase tudo. E tem séries históricas, então dá para fazer pesquisas assim para ver a evolução. Por exemplo, a Alta Floresta dá para fazer Alta Floresta, Carolina, qualquer município dá para fazer pesquisas, por exemplo, para estudar a evolução de partos cesáreos, ou evolução de vacinação das crianças, ou evolução, ou dos idosos, no caso da gripe, da influenza, né? Dá para estudar a evolução dos casos de acidentes de moto, motocicleta, de hanseníase, nós vivemos numa região que é endêmica, né? A Alta Floresta é um dos municípios que mais tem hanseníase no país. Então, as doenças respiratórias relacionadas às queimadas, dá para fazer um levantamento na página do INPE, que ele dá os focos de incêndio diariamente. Dá para pegar a evolução das queimadas e os dados no SUS sobre doenças respiratórias. Então, dá para fazer essa comparação, tentar entender se existe uma relação entre as queimadas e as doenças respiratórias. Tem dados climáticos, né, dados pluviométricos, dados de chuva, que dá para fazer relação com doenças que são causadas por vetores, transmitidas por vetores, né, como dengue, como zika, chikungunya, malária, leishmaniose, embora a malária não tenha mais casos suficientes na região para poder desenvolver um estudo. Mas dá para fazer várias pesquisas nesse sentido. O que as duplas vão fazer vai ser escolher que tema vocês vão estudar, né? Por que período vai coletar esses dados? Vai ser uma década, vai ser um ano, vai ser 6 meses, né? Também isso de acordo com a disponibilidade dos dados, a gente, infelizmente, o DataSUS não atualiza mais como ele atualizava. Nos últimos 3 anos deu uma reduzida grande, assim, né? Tem dados que a gente vai coletar que a última vez que eles colocaram no sistema foi em 2017, por exemplo. Embora existam os dados, eles não estão sendo disponibilizados na mesma frequência que era, então a gente está perdendo muito com isso. Mas, se não der para pegar dados atuais, não tem nenhum problema de fazer um estudo até 2017, os dados dizem muito para nós, mesmo que tenha quase 4 anos, né? Então, escolher o local, eu vou repetir isso várias vezes durante a disciplina, vocês vão escolher o local, vão escolher um período de tempo, de tal ano a tal ano, de tal mês a tal mês, e vão escolher um fator de risco que pode causar uma doença ou uma doença. Existem alguns casos que é possível estudar saúde, porque doença é uma coisa e saúde é outra, né? E essa disciplina está mais voltada à saúde, menos à doença, na teoria, mas na prática a gente acaba falando muito de doença, fazendo muito em relação às doenças. Mas aí tem alguns casos que dá para estudar saúde também, em relação, por exemplo, à qualidade de vida, percepção das pessoas da qualidade de vida. Existem alguns dados nesse sentido também. Então, existe uma variedade grande, eu não consigo mostrar para vocês tudo que existe de dados. Os bancos de dados são enormes, isso é uma coisa que o Brasil sabe fazer muito bem há muito tempo, criar bancos de dados. Então, tem muita coisa, e a área de saúde é a mais rica de todas. Então, tem várias possibilidades aqui. Então, é isso, e aí vocês vão escrever o projeto, eu vou ensinar vocês a selecionar as variáveis, vou ensinar o que é variável, e aí vocês vão coletar
vão analisar, vão fazer grafos, tabelas, e vão analisar aquele resultado, e aí vocês vão escrever um artigo que vocês vão apresentar. Então, é esse o grande exercício da disciplina. E aí, lá no final, vocês vão ter uma prova escrita que vai ser um apanhado geral, para você ver se vocês entenderam o que a gente estudou esse semestre. Porque eu notei, em alguns semestres, eu não gosto de aplicar prova, mas eu notei em alguns semestres que tinha alguns alunos que chegavam agora nesse modelo remoto, que tinha alguns alunos que chegavam no final da disciplina sem ter entendido o geral da disciplina. E eu acho essencial, né? Como é que você vai fazer uma disciplina e terminar e concluir, ser aprovado, se você não entendeu todo da disciplina? Porque a gente não tem controle de quem está assistindo a aula e quem não está. Então, só vai conseguir fazer essa prova, tirar uma boa nota, quem pelo menos assistiu às aulas, né? Mesmo que não leia sobre o tema, ele tem que ter assistido às aulas, de preferência que ele assista às aulas e leia sobre o tema. Mas é isso, essa é a organização da disciplina. Aí agora, eu vou começar a explicar para vocês um pouco do que é a epidemiologia, né? O que é essa área? Então, ela é uma ciência que gera informações em saúde. Essencialmente é isso, é uma ciência que gera informações. Como ela gera informações? Fazendo pesquisa ou fazendo análise de dados que já existem. Existem duas formas principais de coleta de dados entre a população, que a epidemiologia não faz só isso, mas essa eu vou usar como exemplo. Vocês vão saber o que mais faz daqui a pouco. Mas para obter informações sobre uma população, por exemplo, pega um bairro de Alta Floresta, vamos pensar no bairro Boa Nova, vamos pensar em consumo de drogas, por exemplo. É uma pesquisa muito difícil de fazer. Então, teria que criar uma metodologia com uma urna, alguma coisa assim, para as pessoas se escreverem no papelzinho, colocarem, para elas não se identificarem, para elas não precisarem falar sobre o problema, alguma coisa assim. E aí, dá para fazer uma pesquisa pegando uma amostra do bairro, ou se for um município, dá para pegar uma amostra, o município não precisa trabalhar com todas as populações, todas as pessoas, não tem o mínimo sentido, é um desgaste desnecessário, porque quando a amostra, vocês vão aprender a fazer isso, quando a amostra é bem calculada, pesquisa bem delineada, não há necessidade de entrevistar, de incluir muita gente na pesquisa, podem ser poucas pessoas, desde que esse pouco seja representativo em nível populacional. E aí, vamos supor, vou retomando esse exemplo, vamos lá no Boa Nova estudar consumo de, sei lá, maconha e cocaína no bairro. Então, criamos todo um sistema, né, de coleta de dados que as pessoas, que não intimidem as pessoas para falar do assunto. Levantamos essas informações e escrevemos, né, analisamos os resultados e escrevemos uma publicação que lançamos numa revista. Essa é uma forma de gerar informação. Só que ela é uma informação que geralmente ela fica mais presa dentro da bolha científica, né, que nós chamamos, dentro da ciência, né, ficam pesquisadores conhecendo resultados de pesquisas de outros pesquisadores. Esses dados, eles podem ser compartilhados também com as secretarias de saúde, então, pode ser organizar, por exemplo, uma palestra, pode ser organizar um material que seja mais didático do que um artigo científico, por exemplo, uma cartilha, alguma coisa assim, e compartilhar com a Secretaria de Saúde. Pode ser criar orientações para a Secretaria de Saúde, olha, naquele bairro lá tem que dar uma atenção especial a isso, 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 então, quem faz pesquisa em epidemiologia faz isso. Ou a pesquisa pode ser feita num outro modelo, ela pode ser censitária, ela pode ser um censo. Vamos supor que a Secretaria Municipal de Saúde de Carlinda, vamos usar outro exemplo, decida fazer uma pesquisa sobre consumo de drogas em Carlinda, para ter um perfil, né, epidemiológico da população, e a partir disso estabelecer uma política municipal de controle, vamos supor. Então, essa pesquisa, como ela parte de uma instituição pública, ela geralmente no formato de censo. Então, os dados, eles não objetivam necessariamente produzir um artigo científico, eles objetivam disponibilizar informação e serem usados para a construção de uma política específica. Em síntese, o que a gente faz na epidemiologia é organizar dados, é trabalhar com informação em saúde para a ciência e para a ação pública. É isso que a gente faz aqui, é isso que nós vamos fazer durante essa disciplina. A epidemiologia, ela se dedica ao estudo da distribuição das doenças e suas causas em populações humanas. É diferente da clínica médica, por exemplo, da atuação do médico, ou do enfermeiro, ou do dentista, ou do psicólogo, porque eles se dedicam a indivíduos, eles atuam com indivíduos.
O médico quer saber qual é o problema que o indivíduo tem de saúde. O epidemiologista, ele quer saber qual é o problema que a população tem de saúde. São os epidemiologistas que definem quando uma doença é endêmica, epidêmica ou pandêmica. Qual é a diferença? Endêmica é quando ela é local. Epidêmica é quando ela está distribuída em vários lugares. Pode ter um foco em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, e pode ter um foco em Portugal, ou em mais lugares, mas ela é epidêmica, ela está em vários locais. Pandêmica é quando ela está no mundo todo. Por isso que coronavírus é uma pandemia, porque é uma doença que está no mundo todo. Ela começou como endemia, se transformou em epidemia e evoluiu para pandemia. Quem definiu isso? Foram os epidemiologistas, a Organização Mundial de Saúde com seus epidemiologistas. Inclusive, a pessoa responsável, né, o grande responsável pela Organização Mundial de Saúde é um biólogo, que é quem lidera hoje todas as ações da Organização Mundial de Saúde em relação à pandemia do coronavírus. Então, vou trazer mais algumas coisinhas para diferenciar a clínica da epidemiologia, para a gente ver a diferença entre estudar um indivíduo e estudar uma população. Aqui em cima tem um quadrinho que diz assim: se a doença é uma expressão da vida individual, sob circunstâncias desfavoráveis, a epidemia deve ser a expressão dos problemas sociais. Então, a gente pode usar a Covid, ela serve muito como exemplo durante essa disciplina, durante esse momento, né, nesse momento que a gente está vivendo. Coronavírus é o vírus, Covid é a doença, né? A Covid. Tem muita gente falando o Covid. É a Covid, porque é uma doença, gênero feminino. E a pandemia é o comportamento dessa doença nas populações. Então, se a gente olha só a doença, o indivíduo doente, cabe à clínica. Então, quem vai cuidar vai ser o médico, a enfermeira. Fisioterapeuta, um profissional que está sendo muito requerido nesse momento também. Se a gente for olhar a quantidade de casos, como, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde dos municípios, elas soltam os boletins epidemiológicos diários. Aqueles boletins, eles estão dando informações de como a doença está se comportando na população. Aquilo é epidemiologia. Então, Covid é a doença, quem cuida dela é médica. A distribuição dessa doença na população, quem cuida são os epidemiologistas. No nosso caso, agora, nós vamos ser epidemiologistas durante uma disciplina, né? Aqui eu trago mais uma diferença, para comparação, né, da clínica e da epidemiologia. Vamos supor a desnutrição. Então, a desnutrição é um fator social, ela é definida por um aspecto político, né? Não falta comida no mundo, falta distribuição de comida no mundo, então é político. Não é a falta de comida, né? É a falta de distribuição da comida. Essa desnutrição, em alguns países, e é crescente nesse momento no Brasil, ela cria doenças, né? Permite que surjam doenças, como, por exemplo, a anemia. Tem várias outras, eu usei a anemia como exemplo. Então, uma criança desnutrida com anemia, por exemplo, ela precisa de um médico, ela precisa de profissionais do laboratório para fazer diagnóstico, a atuação é indivíduo, né? Ela é individual. O que o epidemiologista faz em um contexto de desnutrição? Ele vai estudar a fome, por exemplo, neste local. Pode escolher um município, um estado, uma região, um país, ou pode escolher um continente, né, ou o mundo todo, né. Então, por exemplo, nesse lado direito, que é da epidemiologia, é estudar o tamanho da fome, por exemplo, como ela se distribui, que poderia ser inserida aqui. Então, quais são as populações que mais têm fome, né? Onde elas moram, elas são do sexo feminino ou masculino, elas são crianças, são adultos ou são idosos, elas são indígenas, são negras ou são pardas, ou são, né? Que população é essa? E dá para avançar mais, essa população mora em que lugar, mora em que condições? À medida que se for recolhendo informações, dá para fazer análise, e as análises são assim. Então, do total da população com fome no Brasil, esses 116,8 milhões hoje, por exemplo, se tiver, o dado, esse estudo traz esses dados, mas eu vou inventar dados para vocês terem uma ideia de como esse estudo é feito. Então, desse total da população, X% é de mulheres, ou X% é de mulheres que são mães, né,
cuidam dos filhos sem a participação do pai, ou de populações que moram em regiões de periferia sem acesso a saneamento básico. Ah, mas qual é a relação entre fome e saneamento básico? São fatores que potencializam, né? Que ampliam o risco de adoecimento. Então, a epidemiologia, ela vai fazer isso, ela vai olhar sempre populações. Não quer dizer que não existam estudos individuais da epidemiologia, existem, vou dar alguns exemplos hoje. Mas a gente não pode focar no indivíduo, senão a gente se perde aqui. O indivíduo, quem cuida é o hospital, é o posto de saúde, é a farmácia, é o dentista. Nós vamos estudar as populações. Então, agora, eu vou trazer para vocês alguns tipos de pesquisa, como é que eles são realizados, alguns exemplos, também já serve para inspirar vocês nos projetos de vocês, mas também serve para vocês entenderem um pouco melhor o que é a epidemiologia, o que ela estuda e para que serve. Uma coisa super importante, a epidemiologia ela não é só pesquisa básica. Quando a gente estuda, por exemplo, desenvolve pesquisa na área de botânica, de zoologia, de ecologia, né, genética, muitas vezes a gente está fazendo só pesquisa básica, ou seja, a gente vai publicar um trabalho sem que o resultado desse trabalho tenha algum comprometimento com alguma ação. Não, a ciência não precisa ter o comprometimento com a ação, a ciência básica ela é essencial. Só que na epidemiologia a gente tem esse comprometimento. Então, de um modo ou de outro, mesmo que a gente vá publicar um artigo na top das revistas, a gente vai sempre pegar esses dados e tentar socializar eles. Então, faz parte da formação no pesquisador da área de epidemiologia tentar socializar o máximo que ele pode os resultados que ele chega, porque são pesquisas que geram resultados que são importantes para a mudança, né, para a transformação de realidades. Então, nesse sentido que eu também vou trazer alguns exemplos aqui. Então, primeira coisa, já falei várias vezes, mas eu vou continuar repetindo, porque eu já tive experiências nessa disciplina que algumas pessoas não entenderam. É uma disciplina que estuda populações, raramente estuda indivíduos. Existe um tipo de pesquisa que se chama pesquisa observacional. Nesse observacional não quer dizer que é de observação. Ele quer dizer que ele não é de experimentação, ou seja, você não vai lá no laboratório e fazer um teste usando bactérias, por exemplo. E a epidemiologia também faz isso, ela estuda micro-organismos, estuda organismos vetores, estuda, né? Ela é enorme, é um campo enorme. Também tem pesquisa laboratorial. No caso da pesquisa, que é realizada, por exemplo, usando censos, ou a partir de questionários, mesmo que sejam online, ou entrevistas, são pesquisas que nós chamamos de observacionais, porque a gente não, digamos assim, a gente não manipula a pessoa, a gente só coleta os dados do que a pessoa nos diz, né, ou nos demonstra, e aí a gente analisa. Então, esse tipo de pesquisa, a gente estuda a distribuição das doenças, ou condições relacionadas à saúde, os fatores de risco, por exemplo, ou agravos, como, por exemplo, um acidente de moto. O acidente de moto não é uma doença. A gente pode estudar ela aqui. Vacinação não é uma doença, mas a gente pode estudar ela aqui, usando dados, por exemplo, da distribuição da vacinação, sempre segundo o tempo, ou seja, de tal ano a tal ano, de tal mês a tal mês, de tal dia a tal dia, né? Ou de tal década a tal década. Ou em tempos também aleatórios, pode ser assim, ano de 1990, ano 2000 e ano 2010, só esse ano também dá para fazer, e aí dá para fazer uma análise do tempo, né, de como, da evolução ao longo do tempo. Também sempre se estuda um lugar específico e as características dos indivíduos. Essa base aqui, ela traduz já o título que será a pesquisa de vocês. Que vocês vão estudar uma doença ou uma condição relacionada à saúde, no tempo de tal ano a tal ano, ou tais anos específicos, em um lugar, e aí, segundo as características do indivíduo, vocês vão definir quais características vocês vão coletar. Por exemplo, vamos supor que vocês decidam estudar leishmaniose visceral em cães. Acho difícil a gente encontrar esse dado, mas vamos supor que existe na internet, né? E aí, vocês têm que definir, então, que cães de onde, se é macho ou fêmea, se a idade desse cão, algumas características vão ter que pegar para poder entender a distribuição da doença entre os cães.
Se a pesquisa for com humanos, vamos supor que vocês decidam estudar tuberculose, que é outro problema endêmico da região de Alta Floresta. Nesse caso, existem os dados. Os dados estão disponíveis na internet, no banco de dados. E aí vocês podem, por exemplo, decidir, eu vou estudar tuberculose de 2008 a 2018 em Alta Floresta, e eu quero saber como essa doença se distribuiu entre homens e mulheres, crianças, adultos e idosos, brancos e negros e indígenas, se houver casos, né? De acordo com o nível de escolaridade, quem estudou até 4 anos, quem estudou de 5 a 9 anos, quem estudou mais de 10 anos. Então, tem várias informações que vocês podem coletar e ver como a doença se distribuiu de acordo com as características da população. No final, se vocês pegarem esses dados e forem, depois de analisados, compartilhá-los, vamos supor, com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde vai olhar e falar assim, nossa, mas então em Alta Floresta, a tuberculose está mais entre os negros do sexo feminino com idade de 20 a 30 anos. Então, é essa população que a gente tem que fazer campanhas, é nessa população que a gente precisa focar para reduzir o risco, para encontrá-la, para fazer tratamento, para acompanhar, porque um dos maiores riscos de tuberculose é o abandono do tratamento. Quando a pessoa abandona o tratamento, depois ela volta a fazer o tratamento, muitas vezes ela não consegue mais finalizar o tratamento e corre o risco de ir a óbito. E enquanto ela não está fazendo tratamento, ela está disseminando a doença, né? Então, esse é o maior problema. O abandono do tratamento é um problema. Então, pode ser uma pesquisa nesse sentido, que os dados ajudem, então, a uma ação. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um projeto na Unemat de Covid e dengue, desde o início do ano passado. Semanalmente, a gente recebe todos os dados de casos que foram diagnosticados, tanto de Covid quanto de dengue. A gente analisa esses dados, a professora Célia é a coordenadora desse projeto, a análise de dengue é o professor Edgley e a professora Luciene que fazem, e eu fico na interpretação dos dados de Covid. Então, a gente analisa esses dados, e nós fazemos palestras e escrevemos boletins, escrevemos documentos que são compartilhados, notas técnicas, documentos que são compartilhados com os órgãos públicos, e nós participamos de reuniões, reunião com a prefeitura, reunião com os juízes e promotores, reunião com os delegados, reunião com a Câmara de Vereadores, a gente participa dessas reuniões e a gente apresenta essas análises para eles. E eles estão muito satisfeitos porque eles conseguem ver as coisas como as coisas estão acontecendo no município. Olha, não, agora aumentou o número de casos, agora diminuiu. Então, eles conseguem acompanhar e ir tomando medidas dentro das possibilidades deles, que a gente não vai entrar em questão, mas acompanhando esses resultados. Se nós não estivéssemos fazendo esse trabalho, eles estariam gerando dados, mas eles não estariam vendo como esses dados têm se comportado, né? Qual é o comportamento epidemiológico de doença no município, porque não teria ninguém analisando e apresentando os gráficos para eles. Então, o que a gente faz na epidemiologia é pegar os dados, muitas vezes, que eles produzem, mas eles não analisam. Então, a gente analisa, projeta os gráficos e apresenta para o serviço de saúde, para eles tomarem as medidas necessárias. Os trabalhinhos de vocês, trabalhinhos não, os trabalhões, porque eles vão dar trabalho, eles podem ser apresentados, por exemplo, e se vocês precisarem, então, a gente já tem essa conexão e a gente cria esse momento para vocês compartilharem os resultados. Apesar de que, apesar da Covid ter tomado um grande espaço na agenda dos gestores, as outras doenças são importantes, né? E elas estão aí, se multiplicando, porque tem muita gente que não está sendo diagnosticado de outras doenças, né? Isso vai explodir depois da pandemia. Casos de tuberculose, por exemplo, já tem se falado que pode se tornar assustador o número. E hanseníase também. Doenças que estão se multiplicando porque o sistema de saúde não está dando conta de tudo por causa da Covid. Então, vamos lá, vamos aos exemplos de como esses estudos são feitos na epidemiologia, para vocês terem uma ideia. Deve estar bem pequenininho para vocês, né, porque eu não consigo ampliar aqui, senão não passa. Não passa o slide, né. Mas vamos supor esse aqui, doença de Chagas na Amazônia Ocidental brasileira. Não tem como você ampliar, não tem como a senhora ampliar agora e aí depois volta para esse tamanho de tela? Olha, melhorou? Pra gente não amplia, prof. Acho que amplia só para ti. Eu não sei o que está acontecendo.
Não sei o que está acontecendo. Eu preciso talvez reinstalar o pacote do Office para ver se melhora. Não Já é tive esse só a problema sua outras vezes. aula que faz isso, não. Outros professores também aconteceu isso. É? De ampliar, colocar em apresentação e só aparecer assim, a tela normal. Não mudar, né? É uma pena. Oi? Eu utilizei o Google Meet ontem para tentar gravar um vídeo e não deu certo essa função aí não, da apresentação do PowerPoint nele. Não tá Às dando vezes certo. eu não sei o que está acontecendo. Eu vou pesquisar, vou tentar descobrir o que está acontecendo. Se precisar, eu já tive esse problema no semestre passado. Professora, Oi? talvez a apresentação a senhora está compartilhando apenas a janela do PowerPoint, né? Sim. Talvez tentar compartilhar toda a tela do computador. Aí você consegue apresentar em modo de apresentação o PowerPoint. Aí fica melhor. Onde que eu escolho isso? Quando Eu você vai tentei isso e não deu certo não, rapaz. Não? Vou parar a apresentação, vou tentar de novo. Quando você A vai tela inteira. Isso. Tenta colocar a tela inteira para ver se dá certo. Tomara que dê. Apareceu? E aí, o que vocês viram? Apareceu. Para mim tá E agora, passei o slide, passou aí? Sim. Então achamos a solução. Obrigada, Edmilson. Agora sim, porque ia ficar muito pequenininho para vocês, né? Pronto, obrigada. Então, esse exemplo aqui. Até aqui, tudo que eu falei, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer algum comentário? Não? Não, prof, tá bem tranquilo. Tá. Se alguém me perguntar, podem me interromper, sem problema. Doença de Chagas, vocês sabem qual é, né? Uma doença. Se já fizeram parasitologia, sabem melhor ainda. Uma doença que é transmitida pelo barbeiro, ela é causada por um protozoário, Trypanosoma cruzi, e ela afeta principalmente o coração. Ela é uma doença endêmica da região amazônica, então por isso que essa pesquisa foi realizada na Amazônia. Geralmente as pesquisas de Chagas são realizadas na Amazônia, no Cerrado. Tem em outras regiões também, mas o problema é mais sério na Amazônia. Já foi bastante controlada, né? Não é mais tão problemática como foi, né, durante as décadas de 70, 80. Bom, o que essa pesquisa fez? É um estudo ecológico. Ecológico aqui não é ecológico de ecologia, ecológico que quer dizer que ele é populacional, totalmente diferente, sim, fica outra coisa, não é igual a ecologia. Com coleta e análise de dados referente aos casos confirmados de infecção de Trypanosoma cruzi nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, por meio de fontes secundárias oriundas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Sistema Único de Saúde, o SINAM, e o DataSUS. Eu vou ensinar vocês a coletar esses dados no SINAM e no DataSUS. Então, uma pesquisa como essa, vocês já poderiam fazer. Então, eles encontraram 184 casos de notificação, mas o que eu quero mostrar para vocês é a conclusão. Eu não vou ficar lendo tudo que está aqui, né? O panorama epidemiológico, quer dizer, a fotografia do problema na Amazônia Ocidental, no período de 2017, ou 2007 a 2018, compreende uma maior quantidade de casos em indivíduos de sexo masculino, na faixa etária de 20 a 39 anos e provenientes da zona rural. Olha, preste atenção nas informações importantes que tem aqui, para quando vocês forem construir o projeto de vocês. Eles escolheram uma doença de Chagas. Eles definiram o local, Amazônia Ocidental. Dentro dessa Amazônia Ocidental, eles escolheram quais eram os estados, né? Eles escreveram aqui, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Tá. Então, já tem a doença, tem o local, escolheram um período, 2007 a 2018. Então, as 3 informações básicas, necessárias, eles já tinham aqui. Aí, eles escolheram, então, as informações, as variáveis que seriam necessárias para eles entenderem como essa doença se distribui. Então, eles pegaram como a doença se distribui por sexo, masculino e feminino. Como a doença se distribui por faixa etária. Então, eles criaram intervalos de faixa etária. Um desses intervalos era 20 a 39 anos, onde ocorreu o maior número de casos. E eles separaram essa população por rural e urbana.
E aí fizeram todas as análises, eles apresentaram os resultados na forma de tabelas, esse aqui é um exemplo, o estudo tem outros, todos esses estudos que eu apresento para vocês, eles estão na internet em inglês, tá? Eu traduzo, e aí eu utilizo aqui. Então, aqui, por exemplo, a tabela que eles apresentaram, eles colocaram os anos, aí eles colocaram os estados, né, ó, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, e a população total desses lugares e a população que teve a doença. Se fizeram um cálculo, vocês vão aprender a fazer todos esses cálculos aqui também. Então, esse é um modelo de como o estudo é feito. E o projeto de vocês pode se basear em um estudo como esse. Porque as informações estão todas disponíveis na internet, é só coletar, ou seja, a gente já baixa essas informações em tabelas, e aí basta fazer os gráficos ou reorganizar o material de acordo com o objetivo do estudo e analisar esses resultados. Então, se essa pesquisa, por exemplo, fosse levada para os sistemas, né, os secretarias de Estado de Saúde desses estados, essas secretarias podem, então, com base nisso, focar. Olha, essas populações aqui merecem uma atenção especial porque elas são as mais suscetíveis a desenvolver a doença nesses estados. Essencialmente é isso. Tinha uma outra coisa que eu ia falar, mas ela fugiu agora, daqui a pouco ela aparece. Eu lembro o que é. Mas é mais ou menos isso, dentro das possibilidades que o estudo oferece, né? Outro exemplo. Inatividade física como fator de risco para a mortalidade por diabetes mellitus no Brasil em 1990, 2006 e 2016. Observe que eles escolheram 3 datas isoladas, ó. Não é um contínuo de tal ano a tal ano, não. Eles pensaram 3 datas para fazer essa análise. Então, tem liberdade para isso também. Aí eles pegaram informações sobre falta de atividade física, que é essa inatividade, e informações sobre mortalidade por diabetes mellitus. Diabetes mellitus é o diabetes do tipo 2, que tem causas ambientais, ou seja, ele é causado geralmente por disfunções alimentares, né, alimentação não saudável e falta de atividade física. Então, o que eles têm aqui é a causa, que é a inatividade física, e o efeito, que é diabetes. A gente vai falar muito sobre causa e efeito durante o semestre também. Como é que eles obtiveram esses dados? Todas as mortes e doenças registradas no Brasil no período foram analisadas, ou seja, eles buscaram informações no sistema dos bancos de dados. Acho que aqui não consta quais foram, mas eles buscaram informações nos bancos de dados. Então, o objetivo do estudo era estimar a mortalidade de diabetes atribuída à inatividade física no Brasil. Pronto, olha lá as conclusões deles, lá nos resultados. Em 2006 e 2016, porque os dados são, né, não é um contínuo de datas, os estados brasileiros com piores indicadores socioeconômicos apresentaram maior taxa de mortalidade padronizada por idade por diabetes mellitus devido à inatividade física. Ou seja, eles chegaram a uma conclusão aqui, a partir da análise desses resultados, que indica qual é a população também que está mais vulnerável ao adoecimento. Quer dizer, são as populações que vivem nos estados brasileiros que têm os piores indicadores socioeconômicos. São doenças que estão nas populações, nos estados que são pobres, né? Várias das doenças crônicas, como diabetes, os tipos de cânceres e outras doenças, como relacionadas às doenças cardiovasculares, como hipertensão, que é pressão alta, elas estão cada vez ganhando mais espaço entre as populações mais pobres. Antes, as populações mais pobres se chama transição epidemiológica. É até bom que eu já faça esse parênteses aqui. Até a década de 90, até o final dos anos 90, mais ou menos, o maior problema das populações mais pobres brasileiras eram as doenças infecciosas e parasitárias. Então, se morria, a mortalidade infantil era muito alta, ainda é alta, ela era muito mais alta. A mortalidade infantil são crianças que morrem, é um conceito, são crianças que morrem até 1 ano de idade, e geralmente essas crianças morrem de diarreias, ou seja, é falta de saneamento, falta de higiene nas casas que aumenta a mortalidade infantil.
Então, essas populações, até mais ou menos a década de 90, elas morriam de malária, elas morriam de várias outras doenças infecciosas. Tuberculose, hanseníase, doenças relacionadas à ingestão de água sem filtrar, né, de alimentos contaminados, com coliformes fecais, por exemplo. Esse era o maior problema das populações mais pobres. A partir do final da década de 90, no início dos anos 2000 em diante, as populações tiveram uma queda, estou falando das populações pobres, nós somos pobres, né, em grande medida. Rico é quem tem helicóptero. Mas depois eu vou fazer essa separação das classes sociais para vocês entenderem melhor. Essas doenças infecciosas começaram a diminuir, então elas deixaram de ser um problema tão sério entre as populações e começaram a aumentar as doenças relacionadas aos estilos de vida. São as doenças crônicas, antigamente a gente chamava de doenças da modernidade, a gente não usa mais muito esse termo, mas ele pode ser usado. Então, são doenças que são crônico-degenerativas, como cânceres, os cânceres aumentam cada vez mais entre a população mais pobre, a obesidade, as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, diabetes, são doenças que hoje elas ocorrem em proporções, ou seja, em percentuais maiores entre os pobres do que entre as populações ricas. Por quê? Porque há uma série de mudanças de padrões de consumo que foram mudando ao longo do tempo, né? As pessoas deixaram de pescar para comer presunto, né? Deixaram de criar galinha para comer o frango no supermercado, para comer alimentos enlatados, né? Não planta mais o milho, compra latinha de milho. E começaram a consumir alimentos que foram se tornando cada vez mais baratos. Alimentos de supermercado, que tem muito sal, muita gordura, muito açúcar, que se tornaram hábitos. Além de um aumento gigantesco que houve no país de consumo de pizzas, sanduíches e comida fora de casa, né? A partir dos anos 2000 que houve essa grande explosão de comida fora de casa. Seja comida de rua, né, cachorro-quente, sanduíche, ou comida de bares, restaurantes, enfim. Se cozinha menos, cada vez menos no Brasil, se come cada vez mais fora. A pandemia deu uma freada nisso, mas era mais ou menos o que a gente via acontecendo. Isso se chama transição epidemiológica. E esse estudo aqui, sobre diabetes, ele mostra como essa doença crônica está aparecendo aqui nos anos de 2006 e 2016, por exemplo, nas populações mais pobres e como consequência de indicadores socioeconômicos baixos. Ou seja, ser mais rico ou mais pobre, as condições econômicas, elas definem as condições de saúde que nós temos, o nível de escolaridade, ele é essencial para definir nossas condições de saúde. Quando eu fui professora de parasitologia por mais de 10 anos, e eu brincava com os alunos que eles não teriam mais verme, e eu posso fazer essa brincadeira com vocês também. Depois de um certo nível de escolaridade, a gente melhora as condições de moradia, melhora as condições de trabalho, melhora as condições de vida. E isso implica em ter menos risco de ter doenças infecciosas e parasitárias. Então, quanto mais se estuda, menor é o risco de ter verme. Não significa que não vai ter, mas a chance é menor. Acho que são esses os fatores que eu queria trazer. Aqui, por exemplo, o estudo apresentou uns mapas, né? Esse de baixo me chamou a atenção. Malha são os homens, né? Então, em verde, que é São Paulo, são os casos que decresceram, que diminuíram. Em amarelo são os casos que cresceram, que aumentaram. Então, nos anos de 1990 e no ano de 1990 e no ano de 2016, diabetes mellitus aumentou muito nessas populações dos estados do Norte, do Nordeste e Centro-Oeste e o Paraná, e diminuiu em São Paulo. Isso mostra como a doença vai avançando de acordo com as condições socioeconômicas, né? Ela era uma doença que começou entre os ricos e ela migrou para as populações mais pobres. Eu falei que as condições socioeconômicas são determinantes das condições de saúde, e o nível de escolaridade, também falei, e eles também são determinantes da longevidade, ou seja, de quanto tempo se vive. As populações que têm mais acesso ao sistema de saúde são populações que vivem mais.
Então, populações que têm melhores hospitais, né? Tem mais dinheiro para conseguir ter acesso, ou que não necessariamente tem tanto recurso, mas vivem em regiões em que o SUS funciona muito bem melhor, são populações que vivem mais, que quando elas têm algum problema de saúde, elas têm onde recorrer. Ou, além disso, elas podem fazer mais diagnósticos e saber de forma mais prematura se elas têm algum problema de saúde, né? No caso dos cânceres, por exemplo, é uma doença que está em declínio nos países em desenvolvimento. Cada vez tem menos casos de câncer na Europa, mas tem cada vez mais casos de câncer na América Latina, especialmente no Brasil, nas regiões agrícolas, né? Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, sobretudo os estados que produzem soja, que tem o maior consumo de agrotóxicos. Esse aumento no Brasil de número de casos, e principalmente o aumento de mortalidade, está relacionado à incapacidade também do sistema de saúde de diagnosticar. Porque o câncer, salvo alguns tipos, né, que são exceção, mas em grande parte ele pode ser tratado e o paciente pode ser curado da doença, se ele for diagnosticado precocemente. Acontece que o sistema de saúde não dá conta de fazer esses diagnósticos precoces, muitas vezes. Então, aumenta muito a mortalidade de câncer. Por isso que os países mais pobres têm também mais casos de morte de câncer. O sistema de saúde não funciona tão bem. Mas, retomando, eu comecei a falar sobre isso, porque eu estou falando que populações com melhores condições socioeconômicas, a educação entra no econômica são os recursos financeiros, elas tendem a ter maior longevidade. Aí vocês vão me falar assim, mas eu conheço um senhor que não estudou nada e ele está com 101 anos. Tem até com 110. Só que essas são as exceções. Para cada um que viveu pobre, sem estudo, que viveu até os 100 anos, tem muitos e muitos outros, uma população imensa que não chegou a essa idade, porque a morte chegou antes, por vários fatores. Dá para fazer um exemplo simples, a autofloresta ajuda muito a entender, por exemplo, o número de mortes por acidentes com motocicletas. Essa população mais pobre que tem motocicleta é a que mais morre. A que não precisa, a que pode andar de Hilux, ela pode viver mais tempo, pelo menos de acidentes de motocicleta, a não ser que o cara tem uma super moto, né, também corre risco, mas a tendência é morrer os trabalhadores, aqueles que estão na rua, fazendo entrega, os que estão na rua, trabalhando num comércio que exige que eles corram de um lado para o outro, eles têm maior risco. São, muitas vezes, pessoas que nós conhecemos, ou vocês mesmos, né, que trabalham com isso, ou seja, tem maior risco. Então, o que a epidemiologia faz é isso, é nos dar esse perfil de quem tem maior risco de morte dessa doença. Quem pode viver mais? Em que região? Por que a pessoa vive, esse grupo populacional vive mais? A epidemiologia nos ajuda a entender isso. Se tiverem perguntas, podem fazer. Esse outro estudo, é o perfil epidemiológico dos servidores públicos afastados do trabalho por transtornos mentais de 2010 a 2013. O estudo foi feito em Santa Catarina. Vocês terem uma ideia de quantas coisas podem ser estudadas nessa área, né? Não necessariamente as doenças que têm diagnóstico laboratorial. Nesse caso aqui, são transtornos mentais. Então, o estudo foi realizado a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Administração. Então, os pesquisadores coletaram dados num banco de dados, provavelmente na internet. As conclusões que eles chegaram considerando todas as patologias, foram registrados 79.306 atestados médicos. Eles fizeram levantamento de atestados médicos, dos quais 40% eram de MDB, que é transtornos mentais comportamentais. Dos 8.000 com atestado, foram encontradas diferenças significativas na prevalência de afastamento do trabalho entre gênero, mais mulheres, com o uso de substâncias psicoativas, níveis de escolaridade, cidade do trabalho, agência governamental do trabalho, posição do trabalho dos trabalhadores. Ou seja, eles investigaram todas essas variáveis aqui para saber como que esses transtornos mentais se distribuem na população de servidores públicos do estado de Santa Catarina. Então, aqui estão aquelas questõezinhas chaves, né?
Que doença que eles estudaram ou que agravam transtornos mentais? Que período, 2010, 2013, qual é a população, servidores públicos, e qual é o local, estado de Santa Catarina? E fizeram análise de dados e apresentaram aqui. Pode virar um artigo, como pode virar uma ação do poder público. Mais um exemplo. Perfil epidemiológico geoespacial, para quem já fez disciplina de SIG, é perfeito. Agora, associar com a epidemiologia, porque a epidemiologia faz muitas vezes esses estudos de saber como é que se distribui espacialmente as doenças, né? Então, uma espacialização, coloca num mapa isso. Esse estudo fez isso. Então, o perfil epidemiológico e geoespacial da crise de opioides prescrito em Ohio, nos Estados Unidos. Os opioides são os compostos químicos psicoativos que produzem efeitos farmacológicos semelhantes ao ópio ou substâncias neles contidas. O que acontece nos Estados Unidos, algo que ainda está migrando para o Brasil, é o uso desses medicamentos em grande escala com receita médica, mas como droga, como psicoativo, não para dores, né, necessariamente. Então, as pessoas viciam em comprimidos que têm, por exemplo, princípios ativos semelhantes ao ópio, e elas passam a pagar médicos fraudulentos para fornecer receitas para eles comprarem esses medicamentos e consumirem em grande escala. Tem, inclusive, uma taxa de mortalidade alta de pessoas que morrem por altas dosagens desses opioides. Então, no Brasil tem poucos estudos desses opioides, também tem poucas informações, mas é um problema que talvez esteja entre nós e a gente não esteja identificando. Nesse caso desse estudo, usamos dados do Departamento de Saúde de Ohio. Ohio é um estado dos Estados Unidos, para mortes causadas por opioides prescritos, ou seja, teve um médico que prescreveu o medicamento de 2010 a 2017 para analisar a dinâmica espaço-temporal da epidemia de overdose de opioides. Eles vivem uma epidemia de overdose significa geralmente a morte, e eles estudaram como se distribuem esse consumo desses opioides para entender a distribuição no mapa, né, espaço-temporal, no tempo, no espaço. Então, eles criaram um mapa, aqui eu trouxe o mapa dos Estados Unidos para vocês terem uma ideia onde está o Ohio, né, onde está localizado, e esse aqui é um mapa que o estudo apresentou. Então, as prevalências, né, os riscos mais baixos são as regiões em azul, e os riscos mais altos são as regiões em vermelho, vinho, né, essa cor aqui. Eles distribuíram, isso aqui também é possível fazer. Se vocês não tiverem feito SIG ainda, ou se tiverem um colega que fez, ele pode fazer os mapas para vocês. A gente coleta os dados lá no DataSUS, por exemplo, e aí espacializa esses dados e dá para fazer uma análise para saber. A gente tem feito isso com a Covid, a gente sabe em que bairros tem o maior número de casos e como eles vão modificando ao longo do tempo. Outra coisa que os autores fizeram foram gráficos, por exemplo, isso aqui em relação aos grupos de idade. Então, de 20 a 64 anos, então eles distribuíram, creio que, inevitavelmente, o azul deve ser homem e o rosa deve ser mulher, eu não sei, não tem a informação aqui, mas pelas informações aqui do artigo, creio que sim, porque ele diz assim, nossos resultados mostraram um rápido aumento nas taxas de mortalidade por opioides prescritos entre a população masculina branca de 30 a 39 anos. Tá aqui, ó, 39 anos, homens em maior quantidade. Então, o que vocês podem fazer com os dados que vocês forem coletar é isso, cria esses gráficos, eu sei fazer esse gráfico aqui, posso ajudar vocês. E aí, que ele é demográfico, né, ele distribui a população por faixas etárias. E aí, a partir disso, faz uma análise e conclui onde está o problema em relação à doença que vocês escolheram. Esse é um exemplo que é de um estudo que não é só baseado em tabelas e gráficos, a análise não é baseada só nisso, mas também em mapas, né? E essa espacialização, ela é muito rica, por exemplo, se for apresentar esses resultados para o sistema de saúde. Eles conseguem visualizar melhor. O problema está aqui, por exemplo, né? Quando a gente espacializou a Covid, teve um determinado momento que nós olhamos e falamos assim, o problema está na cidade alta. É lá que tem que ter maior conscientização, né? Maior sensibilização das pessoas em relação ao uso de máscara, isolamento, enfim.
Aqui tem um outro exemplo, a influência da idade e gênero dos pedestres na distribuição espacial e temporal dos atropelamentos. Esse estudo foi feito em Melbourne, na Austrália, e eles pegaram dados de todos os atropelamentos em vias públicas, na área metropolitana, né, na área central da cidade, de 2004 a 2013. Dados que dá para vocês fazerem aqui também. Esses dados de atropelamentos, eles existem no DataSUS. Existem alguns dados que a gente pode coletar também no Detran, relacionados, por exemplo, ao uso de motos e coisa assim, que também dá para usar aqui. Porque, por exemplo, o seguro, né, dos acidentes, tem essas informações nos sistemas. Os acidentes que ocorreram com carro, com moto, dá para coletar também. Então, eles fizeram uma análise temporal, ou seja, no tempo, 2004 a 2013, mostra que a idade dos pedestres tem uma influência significativa na distribuição dos atropelamentos. Homens e mulheres têm padrões de acidentes diferentes. O resultado da análise espacial mostra que as áreas com alto risco de atropelamento de veículos e pedestres podem variar em diferentes horários do dia, para diferentes faixas etárias. Eles concluíram: medidas de segurança específica devem estar em vigor durante tempos de colisão elevados, de acidentes, em locais diferentes para grupos de diferentes idades e sexos, para aumentar a eficácia das contramedidas de prevenção e redução das colisões de veículos e pedestres. Ou seja, eles identificaram os locais, no estudo, onde tem mais acidentes, os horários que tem mais acidentes, e qual é a população que mais sofre atropelamentos, né? E aí, esses dados podem servir para uma medida de sensibilização da população naquele horário. Cuidado que aqui, né, nesse momento, o risco de atropelamento é maior. Aqui eu trouxe uma imagem, né, você imagina sendo atropelado nessa cidade linda aqui. Então, Melbourne, na Austrália, é essa cidade, e aqui uma ideia de como é o trânsito na cidade. Isso aqui é uma faixa de pedestre, não muito diferente do que a gente vê no Rio de Janeiro. O que tem aqui atrás é um VLT, que são aqueles bondinhos modernos, né, que andam sobre trilhos movidos à energia elétrica. Então, esse estudo dá uma ideia, né, de um outro tipo de pesquisa que é possível fazer. Mais um: efeito da história familiar, ocupação e dieta no risco de doença de Parkinson. Um estudo de caso-controle. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, que ela começa com o enrijecimento do corpo, o corpo pende para frente, como esse senhor aqui. Em seguida, começa um tremor das mãos e uma perda de uma região, chamada de região negra do cérebro, que começa a morrer e que leva à perda da autonomia, né? Esse paciente começa a perder a capacidade de se mover sozinho, de se alimentar sozinho, tomar banho sozinho, e a doença vai progredindo e vai criando insuficiências cardíaca, urinária, digestória, várias insuficiências, até levar o paciente à morte. Essa doença, ela sempre existiu na população. Tem registros dela muito antigos, só que ela nunca existiu nas proporções que elas existem hoje, e nem cresciam entre a população da forma que elas crescem hoje, ou seja, entre as populações, as pessoas, o número de pessoas com doença de Parkinson é cada vez maior. Não porque a população está crescendo, percentualmente ela é maior. Precisam aprender a calcular essas taxas. Então, os estudos buscam identificar quais podem ser as causas. Em grande medida, se estuda os agrotóxicos, que são considerados a principal causa do Parkinson. Mas há outros estudos, como esse aqui, que estudou, né, então, o histórico da família, a ocupação e a dieta. Eles aplicaram um questionário que incluiu questões sobre fatores de acolhimento, história familiar, residência, ocupação sempre trabalho, e estilo de vida. Estilo de vida fuma, não fuma, come comida gordurosa, come muito açúcar, pratica atividade física, e várias outras perguntas, né, que podem entrar em estilo de vida. É um bloco de perguntas. A conclusão do estudo os resultados desse estudo confirmaram o maior risco de doença de Parkinson em homens e idosos, encontraram a população. Então, eles estudaram toda a população, homens e mulheres, idosos, adultos e crianças, e eles concluíram que são os homens e idosos que têm a doença, tem maior risco para a doença, e a associação inversa com o hábito de fumar. Olha que louco isso. A associação inversa quer dizer o contrário. Quem fumava teve menos a doença. Significa que
não tem relação com o fumar. O possível papel etiológico do agrupamento familiar, hábito alimentar e algumas tarefas de trabalho sugeridas. Então, a pesquisa não conseguiu concluir muita coisa sobre a história familiar e ocupação, então ele deixa aberto, olha, novos estudos são necessários aqui. Isso é uma outra coisa que pode ser feita. A pesquisa serve para abrir espaço para novos estudos. Mais um, acho que eu estou terminando esse bloco. Primeiro caso de Covid-19, complicado com miocardite fulminante, um relato de casos e percepções. Lembra que eu falei que a epidemiologia estuda as populações e raramente os indivíduos. Isso aqui é um exemplo da exceção. Nesse caso aqui foram estudados os indivíduos. Mas por que ela serve? É como uma pesquisa exploratória. Ela quer dizer algo que precisa ser estudado, que ainda não foi estudado. Nesse caso aqui, então, ele foi observado no hospital que alguns pacientes que foram diagnosticados com Covid morriam de miocardite fulminante, ou seja, ataque cardíaco. E aí eles foram estudar essas populações que apresentavam esse quadro e concluíram: os pacientes com Covid-19 podem desenvolver complicações cardíacas graves, como a miocardite e a insuficiência cardíaca. Então, a partir de poucos, eles estudaram um homem, olha só, um homem de 63 anos, estudaram uma pessoa e publicaram um artigo. Também é possível. Mas ele não é um artigo que comprova que a Covid tem relação com o ataque cardíaco. Ele abre uma possibilidade de pesquisa, ele insinua, olha, estudem isso, porque isso pode estar acontecendo. Então, os pacientes podem desenvolver, olha a conclusão, ele não está dizendo desenvolvem, certamente, não, podem. Então, ele sugere novas pesquisas, ele apresenta, né, na análise eles, né, a quantidade de autores, provavelmente foi desenvolvido na China, pelos nomes. Então, eles apresentaram, por exemplo, a radiografia, né, o raio-x, o tórax, os eletrocardiogramas, e a partir disso eles analisaram. E essa pesquisa, ela é de abril de 2020, quando a pandemia estava lá no início. Hoje já se sabe que existe uma forma da pandemia, uma forma da infecção do coronavírus, que não é necessariamente respiratória, ela é cardíaca, né? Então, a pessoa que tem algum problema cardíaco, ela morre com problema cardíaco devido à infecção por Covid. Isso já é, tanto que tem notícias que dizem, ela não é uma doença respiratória, Covid, ela é uma doença cardíaca. Não, ela é as duas coisas. Em alguns pacientes, ela pode ser cardíaca, em outros, não. Então, eu quero fechar esse slide, senão vai ficar muito cansativo, e quero saber de vocês, sem dúvida. O que vocês... Não, prof, eu só gostei bastante dos exemplos. Bem legal. Palpável, né? Deu uma ideia, Natália, do que vocês podem fazer, do tipo de pesquisa que vocês podem fazer? Então, prof, assim que a senhora falou, eu estava pensando, mas eu não sei como coletar esses dados, sobre a quantidade de partos cesárea desnecessários realizados aqui no município. Só que eu não sei como coletar esses dados. Eu te explico, te ensino. Esses dados existem. A última vez que eu olhei, faz uns 4, 5 anos, não sei, estava em 95% dos partos. Absurdo, absurdo. Isso implica muito na saúde do bebê, né, que nasce. Eu estava estudando sobre isso, implica bastante. Sim, e está fora da prescrição, né? Prescrição de cesariana é quando a mulher não tem condições de ter parto natural. Uhum. E hoje em dia é quase uma regra, né? É difícil os médicos que realizam parto normal. Que eu tô gestante, né? Não sei se a senhora sabe. Não, que legal, parabéns. Não eu já estou para ganhar. E é incrível como todos os médicos sempre levam a gente para cesárea, né? E quando a gente quer o normal, eles acham que a gente tá errado. Eu não sei se é questão de tempo, né? Porque tempo é dinheiro para os médicos, né? Mas isso está implicando bastante. Eu tô vendo muito, muito forçado, né? Na rede pública a gente está sendo muito melhor tratado quanto a isso do que na rede particular, né? Tem uma cultura que vem de longa data. No início, quando os partos eram pagos pelo sistema de saúde, os médicos ganhavam mais pela cesárea do que pelo parto normal. O parto normal tem casos que ele demora 2 dias, né? Cesárea, meia hora. Então, se criou essa cultura, mas essa história de
A maior parte dos partos serem cesariana, isso é uma cultura brasileira, viu? Porque basta vocês lembrarem que a princesa lá da Inglaterra teve todos os partos normais, né? Os ricos têm partos normais, inclusive, nos outros países, todas as mulheres, porque eles nem conseguem ter parto cesariana se não houver alguma contraindicação ao parto natural. No Brasil, que é o inverso. Sim, e hoje em dia eu vejo muitas mulheres achando que o parto cesárea é mais seguro, é melhor para o bebê, é melhor para ela, e totalmente ao contrário, né? Eu não sei da onde que estão tirando essa ideia, né? Isso foi criado pelo sistema de saúde, sobretudo privado, para lucrar. Isso vem mudando a partir do SUS, a partir das universidades, que têm formado os profissionais já com uma outra lógica, né, médicos, sobretudo as instituições públicas, para valorizar a saúde da mãe e do bebê, né? Uma mulher que faz cesariana, ela termina o parto, quando ela chega em casa, por exemplo, ela tem 2 problemas para cuidar. 7 camadas da barriga cortada e mais um bebê. Quando ela faz parto natural, ela chega em casa, ela só tem um bebê para cuidar. É muito, muito mais pesado para a mulher a cesariana do que o parto normal. Mais perguntas? Não? Muito tranquilo. Dúvida não, professora. Eu só achei interessante. Achei a disciplina muito parecida com saúde ambiental, na mesma pegada. Muda um pouco o foco do estudo, mas Sim. Na saúde ambiental, a metodologia é bem parecida. sim. A saúde ambiental é um pouco mais solta, né? Aqui vocês vão descobrir, vão entender, aprender a calcular a amostra, aqui vocês vão aprender a fazer vários cálculos, que na saúde ambiental é bem solto, né? É bem mais simples, eu acho, na saúde ambiental. Porque não existe muita coisa desenvolvida. A epidemiologia, ela é uma ciência do século XIX, né? Nasceu na Inglaterra, na época que as populações... É até interessante eu contar rapidamente essa história. Durante o processo de industrialização, século XVII em diante, né? As famílias começaram a migrar para as cidades. Então, deixaram de ser rurais para serem urbanas e para trabalhar nas fábricas. E o trabalho nas fábricas, ele era um trabalho de 12, 16 horas por dia, que trabalhavam mulheres gestantes, crianças, todos, com poucos intervalos, que foi a partir daí, inclusive, que se definiu qual é o horário do café da manhã, qual é o horário do almoço, definiu o horário da janta, definiu o uso de relógio, quer dizer, tudo foi criado para nós nos adaptarmos ao trabalho, né? E essas populações eram extremamente pobres, porque elas recebiam rendimentos escassos, e elas moravam nas periferias das cidades, em casas que geralmente não tinham nem cômodos e que não tinha nenhum tipo de esgotamento sanitário. Os lixos eram jogados pela janela, muitas vezes as fezes eram jogadas pela janela. E eram cidades que o transporte era feito com cavalos, então as cidades tinham muitas fezes também. E aí começou a explodir uma série de epidemias, né? Hanseníase, né, que na época era chamada de lepra, que era um problemão entre eles, e naquele período se acreditava que as doenças eram pecados, né, as pessoas que adoeciam eram pessoas que eram pecadoras, então elas tinham que ser expulsas da cidade. Ainda se conhecia, porque esse é um conhecimento mais antigo, né, do período das trevas, né, da história. E essas aglomerações nas periferias, a falta de conhecimento, as populações eram analfabetas, não tinham leitura, né, não liam. E muito dirigidas pela igreja, com essa ideia, né, da forma que as doenças acontecem, que a gente até ouve, ó, de vez em quando, ainda alguém falar que a doença está relacionada a um pecado, ou, teve essa doença porque foi muito ruim na vida, por isso tem câncer, mas isso não existe, né? Eu tenho ciência hoje para explicar por que uma pessoa tem câncer, né? Está relacionado ao que ela se expôs à vida, ou se é algum problema hereditário. Então, essas pessoas lá, na Inglaterra, usando como exemplo, também não tinham acesso a conhecimento científico. A ciência estava se desenvolvendo, né? O Pasteur não tinha nem chegado ainda lá na descoberta dos micro-organismos. E começaram a explodir as epidemias. E, então, um cara chamado Snow, que era um estatístico, trabalhava num cargo público na prefeitura, ele começou a olhar aquela quantidade de doenças e teve a ideia de começar a contar os doentes e os mortos.
Então, ele começou a fazer esses levantamentos e levar para dentro da prefeitura, para a prefeitura tomar atitudes. Falar assim, olha, naquele bairro lá, as pessoas estão morrendo mais desse tipo de doença. Se resolver o problema do lixo naquele lugar lá, as pessoas vão deixar de morrer da outra doença, ou da mesma, né? Então, ele tinha dados. Isso criou um processo na Europa que é chamado de limpeza, né? Limpeza sanitária, eles começaram a limpar tudo. E isso veio para o Brasil depois com uma ideia de que limpar seria também expulsar os negros, não manter só os brancos na sociedade. Foi totalmente invertido, né? E os negros não poderiam. No Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma fase imensa que os negros eram proibidos de morar no centro. Se eles arrumassem uma casa no centro, eles iam presos, porque centro era lugar de branco morar. Que é a mesma limpeza que foi feita na Europa, só que a limpeza na Europa era para tirar as pessoas das condições precárias que elas viviam, né, insalubres que elas viviam. Enfim, a epidemiologia vem de lá, então a epidemiologia explicou algumas das causas, ou foi entendendo como as doenças se distribuíam, à medida que as causas foram descobertas depois pela biologia, pela microbiologia, elas foram inseridas na epidemiologia, e aí se pôde conhecer melhor essa distribuição e agir. Então, é a partir dali que começa o movimento que nós conhecemos hoje. Então, conhecer é essencial para poder agir. E é nesse sentido que a epidemiologia ganha espaço, né? A gente vive hoje, por exemplo, estamos num período de negacionismo científico, existem pessoas que negam a ciência, né? Não aceitam o conhecimento científico. E existem pessoas, inclusive até recentemente, tinham pessoas negando a existência da Covid, não sei se ainda existem, eu não tenho ouvido mais sobre isso, mas que é a mesma lógica de negar a ciência. Esse grupo que acha que a Terra é plana, que, né, que afirma alguns absurdos que a ciência está mostrando há muito tempo que não é bem assim. E aí, várias dessas coisas muito antigas, elas retomaram. Então, nós, que somos do campo da ciência, muitas vezes estamos tendo que ter alguns, né, respirar fundo, uma certa paciência e explicar, não, peraí, não é bem assim. Eu não sei nem onde eu comecei essa conversa, mas a ideia era trazer um pouco de recuperar, né, o que você falou. Lembrei, porque eu falei que a epidemiologia é uma ciência mais antiga que a saúde ambiental. Então, aqui, o que a gente está vendo nessa disciplina é um conhecimento muito antigo, que foi sendo melhorado ao longo do tempo, usando tecnologias como, por exemplo, agora entra o ArcGIS, para poder espacializar, então entram outras ferramentas que vão melhorando. A saúde ambiental, não, ela é uma ciência muito nova, ela nasceu na década de 70. Então, lá é mais simples ainda, a gente não tem tantas ferramentas de trabalho, nem uma ciência que se especializou tanto quanto a epidemiologia. Essa talvez seja a diferença entre as duas. Só para te esclarecer. Mais alguma dúvida? Algum comentário? Não? Ana Flávia, você entrou agora durante a explicação? Vamos ver continuar, então. Posso continuar? Vocês estão cansados? Como é que tá? Aqui tá tranquilo, prof. Tranquilo? Então, vamos até às 9 horas, né? Pode ser. Beleza. Vamos lá, é tela inteira, né, Edilson? Não vou errar mais agora. Apareceu aí? Sim, professor, tá ok. Tá ótimo. É porque eu não vejo. Edmilson que falou, né? Agora eu vou falar um pouco sobre para que serve. Eu já falei várias coisas, mas eu talvez tenha esquecido alguma, preciso citar nesse slide aqui. Então, eu peguei o mesmo exemplo daquele primeiro estudo que eu apresentei lá para vocês, só para citar para que pode servir, então, uma pesquisa como essa. Primeiro, aqui na parte de baixo, eu trago o ciclo do Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, para vocês terem uma ideia da importância. Primeiro, vou falar uma coisa. Os médicos sanitaristas brasileiros, sanitaristas são esses que estudam essas doenças, que nós conhecemos como doenças da pobreza, a doença de Chagas é uma delas. Esses médicos da década de 60 e 70 no Brasil, eles eram os médicos mais influentes do mundo.
no estudo das doenças da pobreza. Eles começaram com um agrupamento de médicos que começou em Salvador, na Bahia, depois migrou para São Paulo, e ele foi crescendo ao longo dos anos, e aí dali vieram Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, e vários outros pesquisadores que se tornaram muito conhecidos, que eram da área da microbiologia, da parasitologia, e estudavam epidemiologia. E eles foram os que decifraram esses ciclos, muitos deles eles que decifraram esses ciclos, tanto que quem descobriu o doença de Chagas foi o Oswaldo Cruz, e ele colocou o nome de Chagas na doença para homenagear o Carlos Chagas, que era o companheiro dele de pesquisa. E eles viajaram a Amazônia toda, imagina, naquela época, sob condições extremamente precárias, para tentar desvendar que doença era essa, que as pessoas morriam, não se sabia nada. Então, eles foram descobrindo, eles eram médicos, né, então eles foram descobrindo, por exemplo, os fatores etiológicos, ou seja, aqueles fatores dentro do indivíduo que causa a doença. Então, descobriram o problema no coração, escreveram o problema no coração. E aí, eles foram a campo e descobriram o que causava essa doença. Aí descobriram que as pessoas que tinham essa doença eram pessoas que viviam em regiões onde tinha o barbeiro. E dali, até descobrir que era um protozoário que usava esse barbeiro, que defecava e deixava esse protozoário no local da picada, foram muitos anos de pesquisa, e eram pesquisas epidemiológicas. Então, imagina quantos, naquela época, eles trocavam cartas, né, ainda. Imagina quantas cartas, né, já foram trocadas com informações entre eles e outros pesquisadores internacionais, até que se chegou nesse modelo, que a gente olha para ele agora e tem ele à disposição para estudar. Então, cada pedacinho desse modelinho aqui, desse ciclo, provavelmente é um artigo que saiu, para poder chegar nesse entendimento todo, e foram pesquisas na área da epidemiologia. Então, as pesquisas como essas, elas também servem para ajudar. Às vezes, tem alguns fatores que não foram descobertos. Por exemplo, no ciclo da malária, há uma década ou 2 décadas, foi descoberto que existe um dos protozoários, um dos plasmódios, que faz com que a doença seja reincidente, ele não é destruído pelo sistema imunológico. Ele fica guardado nas células do fígado, nos hepatócitos, e depois ele retoma a infecção e a pessoa tem um segundo acesso malárico, um terceiro, um quarto, sem ter sido picado de novo pelo mosquito infectado com o plasmódio. Então, esse é um anexo que foi inserido no ciclo lá da malária, do plasmódio, de descobertas mais recentes. Então, pode ser que esse ciclo não esteja completo, que alguma coisa pode ser descoberta por uma pesquisa epidemiológica e ser inserida nesse ciclo, daqui a alguns anos ou décadas. Outra coisa que esse tipo de estudo serve é para ação pública. Por exemplo, essa aqui é uma portaria do Ministério da Saúde, de 2011, que define como as doenças precisam ser notificadas. É assim, existem as notificações do médico, quando ele recebe um paciente e ele recebe o diagnóstico laboratorial, em algumas doenças ele tem obrigação de notificar no sistema de saúde, que são as notificações compulsórias, ou seja, elas são obrigatórias. E são esses dados que nós depois temos acesso quando nós vamos coletar dados do DataSUS. São os dados dos médicos do Brasil inteiro, que estão diariamente lançando informações. Quem lança essas informações no sistema de saúde, em Alta Floresta, tem um escritório regional da Secretaria de Estado de Saúde, fica na F. Lá trabalham servidores de saúde que lançam os dados de 6 municípios do entorno, que é uma região que é chamada de território Baixo Alto Tapajós. Então, esses dados são lançados lá, que são os dados que depois nós vamos coletar no sistema. Então, uma pesquisa como essa, ela pode dar instruções normativas para uma portaria, uma legislação, alguma coisa assim, para definir critérios do serviço médico, né? Protocolos do médico. Os médicos, eles trabalham com protocolos. Tudo que eles fazem, a forma que eles agem, ela é protocolar, ela é definida, eles estudam isso até gravar a sequência do que eles fazem. Então, vocês prestarem atenção, toda vez que vocês forem fazer uma consulta com o médico, pode trocar os médicos, o comportamento é muito parecido. Ele vai te cumprimentar, ele vai te fazer várias perguntas, e aí ele vai te pedir exames, ele vai te pedir um retorno, é muito parecido. A sequência do que ele faz é muito parecida. O momento que, por exemplo,
você vai fazer a consulta, que ele te leva lá para a maca, por exemplo, para fazer a ausculta do seu coração, ou do pulmão, alguma coisa assim, é muito parecido em cada médico, são os protocolos. E pesquisas científicas que embasam esses protocolos. De como o médico deve agir. Se ele precisa, por exemplo, de um exame que tem que sair em 24 horas o resultado, ou se não tem pressa, tudo isso é definido por pesquisas, muitas vezes epidemiológicas, que estão por trás dessa ação do médico. Outras coisas, que uma pesquisa como essa, usando como exemplo, né, é a elaboração de manuais, como eu estou dizendo, né, manual de atendimento de pacientes com doenças de Chagas, um manual para a ação médica, e da onde vem, né, as informações desse manual? Das pesquisas. Então, nós, biólogos, temos um papel importante de fomentar essas outras áreas com as pesquisas que nós fazemos em campo. Outra coisa, por exemplo, são as campanhas de educação em saúde e de prevenção da saúde. Essa aqui é uma campanha, eu não sei de que estado, mas eu peguei da internet, né, é da Vigilância Epidemiológica de algum município, né, tá escrito Secretaria SMS, quer dizer Secretaria Municipal de Saúde, e o cartaz dizia assim, o folder, né, é um enorme, encontrou um desses insetos, não mate, são os barbeiros. E aí ele sugere que é colocar no saco plástico e é entregar no posto de saúde. Por quê? Porque os barbeiros, eles transmitem o protozoário, né, o Trypanosoma cruzi, por meio das fezes. Matar um barbeiro é se expor. Você pode espremer e ter contato com as fezes e pode ser infectado. Então, de onde vem todo esse conhecimento que está por trás desse cartaz? De publicações da epidemiologia, de estudos epidemiológicos. Tem outras sugestões. Por exemplo, pegando os mesmos exemplos que eu já citei, né? Esse estudo de inatividade física, ele pode servir para uma campanha ou um programa municipal, estadual, nacional, para incentivar as pessoas a fazerem atividade física. As empresas fazem muito isso. Elas têm, as empresas maiores, né, elas têm, né, dentro da empresa uma política de atividade física. Às vezes eles contratam um profissional que faz as pessoas alongarem determinados momentos, ou fazerem yoga, ou alguma coisa assim. Porque quanto mais cuidam da saúde dos funcionários, mais os funcionários rendem. Elas têm essa compreensão. É rendimento para as empresas. E é saúde para os funcionários. Outro exemplo que eu usei lá atrás foi o dos opioides em Ohio, né, nos Estados Unidos. Então, pode estabelecer políticas de controle de drogas diferentes das que estão sendo usadas hoje, né? Porque as sendo usadas hoje serve para colocar as pessoas na cadeia. Teria que ser um outro modelo. Perfil epidemiológico dos servidores públicos, aquele que eu falei lá atrás, transtornos mentais. Então, observar quem são, né? Esse perfil, quem são essas pessoas que correm esse risco? E entrar com ações, já que são servidores públicos, por exemplo, o próprio Estado poderia colocar ações de prevenção, coisa que não existe, é zero. Os professores, por exemplo, eles têm um risco maior de síndrome de Burnout, que é um cansaço excessivo, que o indivíduo não consegue superar o cansaço. Eu estou simplificando, né, mas enfim. E não há nada, não há nenhum tipo de atividade de prevenção, de promoção, de cuidado, a maioria dos professores nem sabe da existência dessa síndrome. Só descobre quando é diagnosticado. O percentual de professores é altíssimo, é esgotamento. É uma doença causada pelo esgotamento e que poderia ser prevenido. Outro exemplo que eu falei lá dos atropelamentos, né? Então, pode ter medidas para aumentar o cuidado nessas zonas onde tem mais atropelamento, nos horários que mais tem atropelamentos. E aí tem as coisas que são maiores, que são as políticas públicas. Por exemplo, no Brasil, existe uma política nacional de atenção básica. A atenção básica entra vacinação, entra as agentes comunitários de saúde, que deveriam passar em todas as residências, mas passam em grande porcentagem das residências. Os agentes de combate a endemias, que são aqueles agentes com as roupas amarelas, né? Que vem ver se tem água, se tem vetores, né? Mosquitos no quintal. E as ações de prevenção em geral, por exemplo, o médico da saúde da família, que está nos postos de saúde, que atende, por exemplo, as gestantes, que faz pré-natal, que faz acompanhamento, que faz o primeiro diagnóstico antes do paciente ir parar no hospital, né, do que esse paciente pode ter, que às vezes já consegue resolver no posto de saúde, não precisa ir para o hospital, para deixar o hospital mais reservado para os serviços de pronto-socorro e cirurgias, serviços de um nível mais alto, né.
A Política Nacional de Saneamento Básico, que é de instalação de estrutura de esgoto, coleta de lixo e água tratada, expansão disso, nunca se concretizou totalmente no Brasil. Entra o governo e sai governo e o problema continua. Política Nacional de Promoção da Saúde, que são várias medidas de promoção, incluindo, por exemplo, os diagnósticos precoces, coleta de Papa Nicolau, para as mulheres fazerem diagnósticos se não há risco de câncer uterino, ou outras doenças, né? Vários outros diagnósticos precoces para evitar que as doenças se desenvolvam e as pessoas diminuir os óbitos, né, os números de óbitos entre as pessoas. Campanhas, por exemplo, campanha da Brasil, as campanhas, o Brasil tem 2 campanhas, que era do HIV, que não existe mais agora, foi cancelado nos 2 últimos anos os recursos para elas, que era da AIDS, e da campanha Parar de Fumar. Se vocês prestarem atenção, se vocês resgatarem na memória de vocês, uns 5 anos atrás, por exemplo, a TV falava muito de campanhas de saúde. As campanhas de HIV, elas ficavam uns 10 anos ou mais no ar, e eram campanhas cada vez mais inteligentes, mais bem boladas, para pegar o público jovem, e o Brasil reduziu muito a incidência de AIDS, né, entre a população, em função dessas campanhas. Por trás de tudo isso, está a pesquisa epidemiológica, que dá sustentação. Que público precisa a campanha pegar, né, no caso, quando eu era jovem. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil fez tanta campanha para a prevenção de HIV entre jovens, que teve um momento que o perfil epidemiológico da AIDS mudou no Brasil. Ela começou a ser uma doença que os casos novos estavam na população de 40 a 50 anos, não estava mais tanto entre os jovens, estava mais em 40 a 50 anos. Porque os jovens estavam usando camisinha, mas as pessoas de meia idade não estavam usando tanto. Então, aí a campanha teve que modificar, teve que ir lá olhar para aquele público que não estava usando camisinha. Ela vai se adaptando. E como é que sabe isso? A partir de pesquisas epidemiológicas. E aí, o mais interessante de tudo é a nossa Constituição. Ela é a única do mundo que usa estratégias da epidemiologia. No texto da Constituição, isso foi a força do movimento sanitarista brasileiro. Daqueles médicos lá atrás, que eu falei, até hoje tem um movimento muito forte. Muito do conhecimento na área de epidemiologia de doenças infecciosas que existe no mundo em relação às doenças da pobreza, ainda hoje é produzido no Brasil. E grande parte das melhores publicações são brasileiras no mundo. Então, isso é uma coisa que é de se comemorar no Brasil. Pronto, isso aqui é uma aula que eu vou começar na semana que vem, que agora eu vou passar para a pesquisa experimental. Essa é a nossa aula de hoje, ela vai até aqui, até o slide 20. Aí, na próxima aula, eu dou sequência no slide 21. E gostaria de saber de vocês, se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Eu não, prof, mas muito legal. Eu tinha começado a fazer essa disciplina com a senhora antes da pandemia, mas a gente teve que interromper, né? É bom que dá um reforcinho. Ela está muito melhor agora, Natália. Está muito melhor que naquela época, porque de lá para cá, a pandemia, ela fez uma coisa, eu não sei com vocês, porque cada um de um jeito, tem gente que nem mudou, né? A rotina continua a mesma, né? A gente não, professor, eu estou um ano em casa. Faz um ano que eu não visto uma calça jeans, né? Porque é só em casa, praticamente. Quer dizer, vestimos 2, 3 vezes, mas muito raramente. E sobrou muito tempo, então. Ou melhor, a gente aproveitou melhor o tempo. Então, eu estudei muito. Do ano passado para cá, eu estudei muito, mas muito mesmo. E as disciplinas melhoraram muito. Essa disciplina está muito melhor do que ela era na época que eu estava oferecendo ela no modo presencial. Uhum. E eu quero ver o barrigão. Segura aqui, é que eu tô no celular, prof, porque eu tô ficando só deitada, porque eu já tô pra parir. Só Nossa. Uau, gente, vai explodir. Nossa, que legal. Ele tá desde sexta querendo nascer, mas eu tô aqui aguardando, que eu acho que vai demorar um pouco ainda. E aí, quando você parir, você fala comigo que a gente vê como é que a gente organiza a disciplina pra você poder fazer. Pra mim agora, como está sendo em casa, pra mim vai ser bem mais tranquilo, né? Que eu não vou precisar sair.
Mas acredito que eu vou continuar normalmente, só nas aulas, principalmente as Uhum. ao vivo, né? Não pode falar Sim. presencial. Assíncronas. Assíncronas, que vai ser. Que eu acredito que vai dar tudo certo. Tô bem tranquila quanto a Claro isso. que vai sim. E é a tranquilidade que faz isso acontecer. Aham, vai Que sim. bom. Qual é o nome do menino? Levi, Ai, que lindo. Que lindo. Parabéns. obrigada. Alguém mais tem mais alguma novidade? Mais alguma mulher barriguda aí para mostrar? Não? Barriguda só que engordou mesmo, na gravidez não. Quem que não engordou, Débora? Quem que não engordou ficando em casa? Agora a gente trabalha muito perto da geladeira. Quem não engordou, engravidou. Então, o que mais que vocês têm para nos contar, para compartilhar com a turma? Eu nada. Quando eu nascer, você nos avisa, tá, Natália? Aham, pode ser a qualquer momento. Eu estava até com medo de ser hoje. Avisa que nós vamos ficar na torcida para dar tudo certo. Ok, muito obrigada. Por nada. Nenhuma outra novidade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem dúvida, o nosso grupo lá do WhatsApp, não se intimidem, não fiquem tímidos. Ou tímidos. Eu respondo geralmente com uma certa agilidade, não demoro muito. E todas as dúvidas, por favor, pergunto. Não durmem com dúvidas. Não durmam com dúvidas. O meu objetivo é que vocês aprendam essa disciplina. E eu vou me esforçar para que vocês aprendam o máximo possível mesmo com todas as inconveniências do momento, né? E todas as dores, porque também tem sido bem difícil, né? As pessoas estão doentes perto de nós e algumas muito queridas estão indo. Então, a gente também tem sofrido muito. E aí, para fechar, né? Vamos cuidar uns dos outros, vamos dar atenção, dar carinho, vamos ter paciência uns com os outros. Não é momento de a gente se estressar com ninguém, porque todo mundo está sofrendo um pouco. Porque é um momento de muito sofrimento geral, é um sofrimento coletivo. Mesmo que a gente não tenha perdido ninguém próximo, a gente sente a morte de quem não é próximo a nós. Porque a morte se tornou algo muito corriqueiro, né? Todos os dias tem mortes. Todos os dias tem várias mortes, às vezes, e tem sido muito doloroso viver. E aí morrem pessoas importantes da TV, da música, né? Do humor, e essas coisas mexem com a gente também. Então, vamos ter muita paciência, cuidar uns dos outros, falar um bom dia, falar uma boa noite, pedir que a pessoa se cuide, dizer que ama. Acho que é um momento importante para cada um ter um pouquinho de afeto e se sentir um pouco melhor, porque não está sendo fácil. Tá bom? Eu disponibilizo essa gravação amanhã, e aí, se vocês quiserem assistir de novo, ou se quiserem, né, os colegas podem assistir, e vão fazer as anotações durante a aula. Eu vou disponibilizar também um arquivo com os slides, eu não vou disponibilizar tão rápido, porque eu vou precisar terminar, eu não terminei ainda. Eu tenho uma gata que fica aqui, ela fica querendo andar por cima do teclado. Olha lá. E aí, e aí eu disponibilizo, e aí gostaria que vocês acompanhassem, lembrando que nós vamos ter uma prova lá no final, então acompanhassem do conteúdo e vão marcando, vão anotando o que é importante. Eu não vou pedir coisinhas, detalhezinhos, vou pedir o grosso. E é sobre o grosso que vocês têm que saber, tá bom? Então eu desejo que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem e que nada aconteça perto de nós. Tá bom? Natália, muita força. Vai dar tudo certo. Obrigada. Vai sim. Então, até mais, a gente vai se falando. Ok? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Tchau, tchau. professora. Boa noite.